Era uma casa em preto e branco, num lugarejo sem cor. Nela moravam dois meninos. Todos os dias, os irmãos preto e branco acordavam e, enquanto os olhos ainda estavam sonolentos, a manhã ficava cinzenta. Saíam da cama, vestiam-se de camiseta, sentavam no banco incolor e comiam café com pão. Tudo à sua volta ficava sem cor. Assim que a preguiça sumia, preto e branco sentavam na porta, que quase não abria, e fechavam os olhos. Este é, digamos assim, o parágrafo de abertura do texto, que também é intitulado Preto e Branco, um dos 40 escritos que estão aqui no livro organizado pela Nil Kramer, que nos brinda com a sua presença aqui, junto com as meninas a Emily dos Santos e a Giovana de Césaro, que participam aqui de leitura, escrita e imaginação, inventando um escritor a cada instante, baseado então na 10ª mostra literária da Rede Recria, Literatura Infantil e Juvenil em Rede. E eu li aqui então um trecho da Giovana de Césaro, ela que tem 10 anos de idade, está ali na nossa ponta direita, digamos assim, ficou em 3º lugar aqui em uma das categorias então do concurso de prosa, de textos em prosa. Então é muito significativo ver a qualidade de descrição de espaço, a própria imersão literária, vocês já em tenra idade. Então, em vez de começar com a Nil Kramer, que é a organizadora, conhecida escritora local, já esteve aqui no Café com Letras, eu quero começar contigo, Giovana de Césaro. Li aqui um trechinho do teu texto, não sei se tu conseguiste te associar e lembrar que foste tu mesma quem escreveu o que eu acabei de ler. E tu ficaste em 3º lugar. O preto e branco, na verdade, não são necessariamente só a referência às cores. Aqui, preto e branco são dois personagens mesmos e escritos em letra maiúscula. Para quem está nos acompanhando, que não teve ainda contato com a obra, compreenda. Como foi a experiência? E depois eu gostaria que tu, Giovana, mergulhasses no contexto do teu próprio conto. No começo eu estava pensando assim pra mim que eu ia fazer uma história da minha vida, contando sobre mim. Daí, logo depois me veio uma ideia de contar sobre duas crianças que tinham a fantasia dentro de si, que só queriam saber sobre a imaginação. Eu me inspirei nisso, muitas vezes eu me inspiro em fantasia como em realidade. É o que eu gosto, o que eu mais gosto na minha vida é a fantasia. E que, de fato, se nós formos questionar até que ponto tem realidade, né, esse brilho da fantasia, sobretudo no cenário infantil, torna a realidade mais interessante. Né? É mais ou menos por aí? Sim. E tu, Emily, como é que se deu a tua participação nesse projeto? Eu ajudei entre leituras, a gente fez cartazes, a gente ouviu contos, muitas histórias que a prof começava e nós éramos quem terminava. E a gente fez desenhos, a gente entrou um pouco em todos os textos do Recria e assim por diante. Só para situar, antes de começar a falar, inserir a Nil na conversa, a Giovana tem apenas 10 anos de idade e a Emily 13. Quer dizer, vocês têm uma facilidade enorme, até já nas primeiras colocações de vocês, um domínio da língua, uma capacidade de percepção de como se pronunciar e tal. Isso vem também do trabalho no projeto, ou também é uma iniciativa de vocês de buscar maior contato com a leitura, daqui a pouco não ficar só restrito à aula, procurar o professor depois da aula ou em outros momentos para tirar dúvidas, eu quero ler mais isso aqui. Geralmente o aluno, quando ele se interessa um pouquinho mais por uma parte, ou é cálculo, ou é língua portuguesa, é literatura, ele dá um algo a mais. E por aí também o caminho de vocês? Por aí. Eu me inspiro, na verdade, nos livros que a gente retira no serviço de convivência. Eu me inspiro muito naqueles livros porque parece que a gente está entrando dentro da história. Eu já vou mais na realidade. Eu pego livros mais, como posso dizer, com mais vida. Uhum.
Aí eu me inspiro também no livro, entro na história e vou raciocinando como eu iria agir no lugar daquele personagem. Neil Kramer, ouvindo aqui essas meninas aí, é fantástico aqui. Ó. Como que tem funcionado? Como eu li aqui, até vou olhar novamente para não ter erro. A edição de 2017 teve um marco de ser a 10ª mostra literária da Rede Recria. Então eu gostaria que, embora a rede seja muito conhecida no contexto caxiense pelo seu trabalho social enorme, eu gostaria que tu explicasses mesmo, para situar bem, e aí sim de onde surge então esse incrível estímulo à mostra literária. Nós ouvimos aqui as duas meninas, mas imagino que nós tenhamos aí dezenas de crianças já num patamar interessantíssimo de inserção na língua portuguesa e na própria literatura. Eu trouxe uma cola de alguns dados em números, assim, porque eu não sou muito boa. Esse ano, a mostra recebeu cerca de 400 textos que foram enviados por 23 entidades, que são entidades que participam da Rede de Proteção à Criança e Adolescente de Caxias do Sul, entidades que trabalham com criança e adolescente em vulnerabilidade social e que desenvolvem diversas oficinas e atividades nos seus centros educativos, né? Claro. O projeto da Mostra Literária, ele está na 10ª edição. Isso é um motivo para se comemorar, com certeza, porque ele é um projeto que ele se renova ano a ano. Ele acontece sempre todo ano, então aí nós podemos pressupor que são 10 anos, ou já houve anos em que não aconteceram e daí a abrangência é maior. Como é que se deu? E sempre foi todo ano? Não, todo ano ele aconteceu, né? Sim. Ele tem algumas pessoas que são apaixonadas pela leitura e escrita, e principalmente voltada para o público infanto-juvenil, e que são pessoas que todo ano encabeçam essa coisa de fazer o projeto e enviar, porque o projeto ele acontece em parceria entre o poder público, através da FAS, que é a Fundação de Assistência Social, e a Associação Criança Feliz, que é a entidade guarda-chuva do projeto. Esse ano ele contou com o apoio da UX, da Universidade de Caxias do Sul, e contou com o apoio do Departamento do Livro da Secretaria de Cultura também. Então ele é um projeto que ele é criado a várias mãos. Quando tu falas esse ano, nós estamos nos referindo ainda a 2017. 2017, que é a edição do livro. Essa edição claro, aqui. Como nós estamos no verão, então é natural que ainda repercutam obras do ano anterior. E então ele é um projeto feito a várias mãos, ele é um projeto pensado meticulosamente, principalmente a questão pedagógica, né, de como vai acontecer, tanto que ele é dividido em várias etapas. A primeira etapa do projeto é a etapa de capacitação dos educadores, porque a gente tem que considerar que grande parte dos educadores que atendem a rede hoje, eles têm formações diversas. Nem todos têm formação na área da literatura, enfim, né? Então, essa capacitação, ela vem para agregar, para contribuir, e ela busca, acima de tudo, instigar o educador a buscar alternativas de sedução para a leitura e para a escrita. Porque eu acho que é esse o grande lance. É como eu vou seduzir hoje, considerando que a gente tem vários outros meios, né, que acabam, de alguma maneira, competindo com a questão da leitura e da escrita, né? Então, como eu posso seduzir essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, para despertar ou para instigar para o prazer mesmo, né, da leitura. E aí nós estamos falando então da leitura, e a propósito aqui, um exemplar impresso. Como é que tem sido a imersão de vocês no cenário de leitura? Porque eu, como jornalista, já é desafiador, muitas vezes, até pela falta de tempo ou de escolha, se torna prático pegar os smartphones e olhar ali vários jornais e e-books e tal. Ainda pela criação, pela idade, não perdemos aquele contato com o impresso, né? Para vocês, como é que é? É uma experiência rara ter que ir para o livro impresso? Daqui a pouco vocês já preferem ficar mais tempo lendo direto na plataforma digital? Como é que funciona isso? Eu prefiro ler no livro impresso. Como eu disse, tanto porque hoje a internet e o telefone são umas coisas mais de agora. Eu procuro saber coisas de antes, do tempo antigo, que são mais prazerosas, são mais deliciosas de se saber e de tu tentar viver a história também. É o suporte mesmo, então, Isso. que é diferente quando é o livro, né?
teu contato. E no teu caso, Giovana? Pra mim também, eu prefiro o livro impresso, porque o celular, muitas crianças pedem celular para seus pais, daí os pais dão, mas os pais não percebem que é melhor ler um livro do que ficar no celular. E vocês têm lá os smarts com as notícias? Ou tem? Tá, e como é que se dá o uso disso? Vocês usam mais para jogos, para ler alguma coisa? Se pinta lá, pipoca uma notícia ou uma divulgação do livro, vocês param e leem um trechinho? Como é que funciona? Eu uso mais para aplicativos e pesquisas sobre os assuntos que eu mais gosto. Eu uso mais para telefonar, para pesquisar coisas que eu gosto, assim, desse jeito. E vocês pretendem dar sequência? Como é que funciona na medida que tem essa primeira experiência? Já estão arriscando lá, porque também agora a internet tem esse lado bom, dos blogs, dos sites, daquelas redes gratuitas, às vezes até anonimamente, um vai lá, coloca um texto. Vocês já estão se inserindo nesse universo de daqui a pouco também terem mais produções, não ficarem só restritas a essa primeira experiência que foi ter um texto publicado? Olha, eu procuro me expressar da maneira que eu acho que todas as pessoas pensam mais ou menos do mesmo jeito. Uhum. E assim vai. E tu, Giovana? Eu também penso que nem a Emily, é por conta de tu ter uma imaginação forte, assim. Uhum. Eu penso pra mim isso. Já está escrevendo teus textinhos lá para daqui a pouco publicar alguma coisa? Sim. O que nós temos aí já? Olha, eu tô fazendo uma história de um unicórnio colorido que ele pensa em saber voar, mas ele não consegue. E Olha conforme ele for imaginando, no final da história ele acaba voando. Tá, mas aí tu tem que deixar o final da história para quando sair a história, né? Não nos antecipa tudo. Aí lá na frente tu vem sozinha aqui pro Café com Letras já trazendo o teu livro. E tu tens lá uma rotina, um horário que tu diz, agora eu vou sentar e vou pro computador lá escrever um pouquinho. Sim. Já tem acontecido isso? Sim, muitas vezes. Como eu sou criança ainda, eu penso mais em escrever. Escrever assim por escrita mesmo, com lápis, borracha, essas coisas assim. Sim. Porque no computador pra mim é um pouco difícil. Ah, pela digitação. Pela digitação. Aí eu escrevo histórias que eu gosto, que eu me inspiro em um livro e logo depois naquele livro eu me inspiro em uma outra coisa. Aí tu fica sentadinha lá escrevendo, quando vê tem um manuscrito. Com o tempo tu já vai passar para o computador também. E Neil Kramer, nesse período todo de projetos, são 10 anos aí da Mostra Recria, reunindo textos literários na faixa principalmente da adolescência, né? Se nós formos pegar a idade dessa gurizada. A gente tem crianças, crianças, pré-adolescentes e jovens. Então é um universo interessante de idade. Se formos pegar lá das edições iniciais para agora, já houve um avanço etário. Alguns seguiram a carreira literária. Como é que funciona depois a continuidade e o acompanhamento? Vamos supor, são 400 crianças aí que, de uma forma ou de outra, largaram trechos de textos ou que participaram. Elas têm um acompanhamento continuado, para não digo que todos tenham que se tornar escritores, mas que pelo menos mantenham um consumo de leitura e tal. Como a gente vê as meninas ali preocupadas, nós fizemos questão que seja o livro impresso ou de buscar tal tipo de leitura. Vocês continuam nesse acompanhamento? Na verdade, o que acontece, né, Fábio? Seguindo ali a questão das etapas do projeto, para a gente entender melhor, que vai entrar agora na resposta da tua pergunta, 400 textos foram enviados. No entanto, muito mais crianças e adolescentes e jovens foram atendidos. Porque o que acontece? A segunda etapa do projeto, então, depois da capacitação dos educadores, é quando os educadores vão para as entidades e multiplicam aquele saber, né, que foi vivenciado durante o período de capacitação. Considerando que o período de capacitação ele contou com diversos profissionais da área da leitura, da escrita e da educação. A gente teve Caio Ritter, a gente teve Marcelo Spalding, a gente teve Natália Polesso, Adriana Antunes,
Heloísa Bassichetti, Delcio Agliardi, eu orientei uma oficina, talvez eu esteja esquecendo de alguém, meu Deus, eu não lembro agora, mas enfim. Bons nomes citados até agora. Isso, vários profissionais, então. Então, depois desse período de capacitação, os educadores eles vão começar a desenvolver as oficinas dentro da entidade. E aí também eles têm o ganho de poder multiplicar esse saber vivenciado nas oficinas com os demais educadores que tem na entidade. Então, começa o período de produção propriamente dito. As oficinas começam a acontecer e para mim foi uma experiência maravilhosa porque durante esse período de produção eu passei pelas entidades. E aí eu pude acompanhar um pouco desse processo, né, das angústias deles, eles dividiram textos e as trocas que acontecem, enfim, né. Aí depois desse período de oficinas, a entidade cria uma metodologia, uma maneira de fazer essa seleção dos textos que foram produzidos dentro da oficina para enviar, então, para a parte em que vai ser avaliado pelos jurados. Até para sermos justos, desculpa te interromper, mas sermos justos aqui, há uma nominata aqui dessa comissão examinadora, com o Dinarte de Albuquerque Filho, Jaque Pivoto, Maria Nair da Cruz, Marília Froze Galvão, Mônica Montanari, só gente que de peso, amigos também, queridos incentivadores aí do nosso cenário local, que demarcam aqui, participaram desse processo todo. Né? Exato, então o projeto ele tem também essa coisa bonita de contar com várias pessoas que são voluntárias, entendeu? A gente teve também, por exemplo, o Chiquinho de Vilas, que lá no dia dos autógrafos, do lançamento do livro, né, ele fez o show de abertura, estava bem legal, né, gurias? Chiquinho de Vilas que dispensa maiores apresentações também. Então tem também essa parceria que a gente cria com várias pessoas queridas que simpatizam com o projeto, assim. Então aí esses textos que foram enviados, então eles passam por esse olhar dos avaliadores, né? E aí vai ter a premiação. A premiação ela visa premiar o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada gênero e categoria, né? E, além disso, também tem menções honrosas. No entanto, embora tenha essa premiação, todos os textos que são enviados, eles vão estar no livro. Entendeu? Claro, para não gerar a frustração de produzir e não ter o texto publicado, digamos assim. Porque dentro do processo educativo, o olhar que a gente tem que ter e o que é mais valioso é o processo. Não é exatamente o resultado, porque o resultado ele expressa a qualidade do processo que aconteceu. Entendeu? Claro, exatamente. Então, tem isso. Por exemplo, ela não teve o texto publicado, mas ela participou das oficinas. E assim como ela, várias outras crianças e adolescentes e jovens também participaram, embora não tenham tido o texto Claro, publicado. e daqui a pouco não publicou o texto, mas ajudou um colega a publicar o texto. Então, há essa relação que, por exemplo, quando eu fiz a pergunta para a Emily, os principais pontos que ela destacou foi o envolvimento na cadeia de produção, como tu estavas descrevendo. Exato. Nós temos um quadro no programa, e nós estamos chegando na reta final, que chama-se a Dica do Autor. Então, se vocês ficarem assim, quiserem ficar pensando, não embalar, não tem problema, vai ficar a câmera em vocês vão ter que pensar num autor, num título de livro, alguma sugestão literária para quem está nos acompanhando nesse momento. Então chama a vinheta aí. Nas dicas do autor, então, estamos recebendo autores, pessoas envolvidas com a 10ª mostra Recria, que chegou à sua 10ª edição em 2017, aqui Leitura, Escrita e Imaginação, inventando o escritor a cada instante. A Nil Kramer, a Emily, me ajuda o teu sobrenome? Santos. Emily Santos e a Giovana de Césaro. Vamos começar pela Giovana, então. Da Giovana para cá. Giovana, qual a tua dica de leitura? Pode ser autor clássico, algo novo, uma amiga, um amigo, que tu queiras compartilhar com quem está nos acompanhando em casa. A Giovana de Césaro está me indicando isso aqui, é o que eu vou ler. Um livro que eu gosto, um autor. Isso. Eu me inspiro no Diário de um Banana.
Olha que aí. é um livro, né, de um menino que ele tem os irmãos dele, tem a família dele, e daí muitas vezes ele fica separado do amigo dele, ele vai numa festa do pijama, ele se descontrai lá e daí acaba que ele faz algumas coisas erradas. O autor, ele é um autor inglês, eu não sei como é que fala o nome dele, Mas que é o bem título é complicado. conhecido, acho que o pessoal vai achar. É. E tem um outro livro também que eu me inspiro, que é o Querido Diário Otário, que é de uma menina que ela tem uma amiga e ela faz as coisas todas erradas, ela não sabe o que ela faz. E o mesmo autor que fez o Diário de um Banana, ele é o autor do livro Querido Diário Otário. Ah, então tá legal. Emily, contigo. Eu já gosto do livro A Culpa é das Estrelas. Ah, que inspirou o filme depois, o homônimo. Isso. Eu só não lembro o nome do autor, mas eu gosto muito. Eu também gosto de poesias, As Rosas Feridas. Eu acho muito legal. E eu falaria para lerem também, porque vocês vão gostar. Neil Kramer. Esse momento, sim. Ai, Eu tô lendo agora Arthur. Eu tô lendo cartas que Arthur trocou com alguns conhecidos. O nome do livro é A Perda de Si. E também estou trabalhando com mitos e lendas, inclusive lendas urbanas. Então acabei lendo uma coleção aí da Zero Hora, que são 5 volumes, né? Porque para participar, eu estou participando de um projeto então de literatura infanto-juvenil, onde a gente vai trabalhar em cima dessa temática de poemas aí com vários autores. É uma surpresa que vai ser bem bacana. Assim. Olha, estou muito gratificado, principalmente com as duas meninas aí que nos deram excelentes dicas e inspiram, acho que não só meninas e meninos que estão nos acompanhando aqui, mas também os adultos, como vê, para aí, elas estão dando todas essas dicas aí, como produzir. Pô, eu não estou lendo nada, acho que vou ter que criar vergonha e vou ter que ler também. Né? Muita gente, muitos adultos aí estão sendo provocados agora, neste momento, nos acompanhando. Nós temos aí 3 minutos de programa. Eu quero deixar o espaço muito à vontade para que vocês abordem um ponto que daqui a pouco eu não perguntei e vocês considerem relevantes. E também já é um espaço para que vocês façam, digamos assim, as considerações finais. Então, Giovana de César, contigo. Olha, primeiramente eu vou começar com os agradecimentos. Eu agradeço o Fábio, né, por ter convidado a gente, a Nil e os educadores, né, que eles são uns professores ótimos pra gente, são como uns pais. E a minha família, né, que me inspira muito também, que me ajuda a desempenhar quando eu tô lá naquela fase assim que, eu tô desanimada. Será que vai dar certo? Aí eles já me botam pra cima. Claro que vai dar certo. Aí a gente já fica bem feliz, né? Alivia a pressão. É. Emily dos Santos. Eu vou na mesma que ela. Eu também quero agradecer aos educadores, a Nil e muito mais aos educadores, pois é eles que estão nos fazendo a gostar da leitura, a ir a fundo, a se apaixonar pelas coisas que tu tá lendo, imaginar e até mesmo reescrever, como gibis, como todos os meios de leitura e assim a gente vai. E é um prazer enorme nosso estar aqui com você. E também a gente sente uma coisa muito boa. O meu livro não foi, mas eu me sinto feliz pelo dela, quem foi, pelo dos meus colegas. Muitos eu ajudei a produzir, eu ajudei a corrigir. Então, eu fico feliz por eles, entende? Que legal. E eu acho que era isso. Neil Kramer? Olha, quando a cultura, quando a arte e a educação, elas têm incentivo e elas andam de mãos dadas, a gente vê esse tipo de coisa linda, maravilhosa. Esse projeto, ele é fantástico. Independente de quem esteja à frente, no momento que for, esse projeto é um projeto que ele não pode parar nunca, sabe? Porque a gente está plantando essas sementinhas. E isso aqui é longo prazo.
é saúde, é educação, é uma série de outras coisas que a gente vai acabar vendo se refletindo. Está formando entendeu? cidadão. Né? Exato, com senso crítico, né? Enfim. Então, eu sou muito grata pelo convite de estar coordenando o projeto agora no ano de 2017. Sou muito grata pelas pessoas maravilhosas que encabeçam e que sempre tomam à frente desse projeto. E aí sim, vamos citar nomes, então. Heloísa Bassichetti, Delcio Agliardi, a Cibele, né, da Associação Criança Feliz, os jurados todos que estiveram envolvidos. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas direto ou indiretamente para que o projeto ele tivesse êxito e acontecesse da maneira linda como ele aconteceu agora no ano de 2017. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, seguindo então por essa ordem aqui, à minha esquerda, primeiro, escritora Nil Kramer, a Emily dos Santos e a Giovana de César. Agora acertei os nomes de todas, essas maravilhosas meninas, as 3 meninas que estão aqui envolvidas na 10ª Mostra Literária da Rede Recria, Literatura Infantil e Juvenil em Rede. O livro, então, intitulado Leitura, Escrita e Imaginação, inventando um escritor a cada instante, a dica de leitura do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.